Pergunta 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Isso é, se esse laço é frágil, o organismo pode ter algum problema e morre. Ou o espírito pode recuar e romper esses laços que são frágeis. E o que acontece? Resposta simples, sem pelanca, sem catarse. Ai, e o universo chora por causa de uma vida que se perdeu, a mãe natureza, não sei o que, mãe Maria, blá, blá, e começa essa lenga-lenga. Não. O que acontece? Como diz a gíria dos jovens, papo reto sem curva. Escolhe outro. Aí vem outra pergunta. Agora primeira pergunta de caráter científico, filosófico. E a segunda, né, uma pergunta teleológica, de caráter moral. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Essa é uma questão interessante, porque tudo no universo tem uma utilidade. Isso é, tudo é aproveitável, ok? O problema é que a teleologia de umas não é a teleologia real, verdadeira. Isto é, às vezes alguém interpreta a finalidade e na verdade ela não é aquela finalidade. Então vamos entender esta finalidade aqui. Qual é a utilidade do corpo que morreu para o ser? Dão-lhes causa mais vezes as imperfeições da matéria. E agora o pessoal da pedagogia da culpa e do medo fica triste, não vai curtir. Olha lá. O que acontece na maioria das vezes que o corpo morre? Imperfeição da matéria. Isto é, teve algum problema naquele desenvolvimento do embrião, do feto, e ele não vingou. Mas aqueles que gostam de botar culpa, tá vendo, porque no passado, começa, tudo tem que estar culpa, tudo tem que ter peso. Não. Na maioria das vezes, são as imperfeições da própria matéria. O útero tem um problema, o organismo da mãe tem algum problema, aquela genética ali não é favorável, etc. Uma doença, um vírus, qualquer coisa, muitas coisas. É mais fácil o feto não vingar do que vingar, na maioria das vezes. Ok? E muitas vezes, muitas mulheres têm abortos espontâneos sem mesmo saber que estava grávida. Comentando os comentários dos comentadores do além. Errado. Podemos estar certos, podemos estar parcialmente certos e parcialmente errados. Mas você vai refletir e vai tirar suas conclusões. Aí continua o espírito. Se o corpo escolhido não resiste à formação, o espírito escolhe outro. Ele sempre começa repetindo já o que o espírito falou no livro dos espíritos. Dentro das diretrizes que lhe compete seguir, para ganhar experiências correspondentes aos seus interesses e de evoluir. Isso depende muito de qual a alma que vai tomar o corpo. Olha lá, de novo, já começou assim, né? Depende da alma, isso é, se for um espírito superior, aquele organismo vai vingar. Por quê? Por quê? Tem vários processos aí envolvidos. Tem a mãe, tem outras coisas. Então, cuidado com essas de ser absoluto. Isso depende muito de qual alma que vai tomar o corpo. Se é um grande missionário da verdade, tem muitos benfeitores espirituais, além dele próprio, que planifica sua volta à Terra e assistem todos os pormenores da sua vinda. Vamos parar aqui. Todos os pormenores da sua vida, nenhum ser estabelece. Isso aí é uma doutrina contrária à doutrina espírita. A doutrina espírita fala em gênero de vida.
Gênero de prova e não pormenores. Pormenores é invenção de espírito de terceira ordem, ok? Então, de modo geral, o espírito estabelece algumas coisas que não podem mudar. A família, né, as suas características físicas, a época, a região, a condição social, são coisas que não podem mudar. As outras coisas podem. Então, esses pormenores, isso aí é muito misticismo, ok? Aí continua. Como foi o caso de Francisco de Assis? Aí ele já pegou Francisco de Assis como se, né, o Francisco de Assis, antes de encarnar, ele planejou: eu vou tirar a roupa, vou ficar pelado na frente do meu pai, eu vou viver uma vida de devassidão e depois vou me converter. Isso não existe. Isto não existe. Isso é invenção. Ele usou aqui o Francisco de Assis, né? Talvez ele queira falar uma coisa e está falando outra, mas nós estamos analisando o que foi escrito. Continua. Mas um espírito comum tem poucos direitos no tocante ao nascimento. Uma coisa interessante, quer dizer, os espíritos superiores têm mais direitos no tocante ao nascimento? A lei é a mesma. A ligação se dá na concepção, se desenvolve a união, o espírito até o nascimento está ligado, não está reencarnado. Nasceu, está reencarnado com sua encarnação completa e vai se desenvolver o organismo para a manifestação do corpo. Qual o mais direito que ele tem? Ele pode ter desenvolvimento das suas faculdades e retardar o processo de perturbação. Isso não é um direito, isso é um estágio, isso é um estado do ser. Não é direito. E podem acontecer muitos acidentes na sua formação, por lhe faltar merecimento, fruto das conquistas espirituais. Então ele já está falando ali. O que a doutrina espírita falou? Que o feto muitas vezes não vinga. Por quê? Imperfeições da matéria. Isso é uma questão puramente física. O que ele está trazendo aqui? Questões morais, merecimento. Então, olha como é que a pedagogia da culpa ela vem, né? Ela está ali envolvendo, a pessoa está imersa nessa ideia. Ó, falando de tal, teve aborto espontâneo. Ih, ó, isso aí é uma falta do passado. Essa são os comentadores. E a doutrina espírita? Imperfeição da matéria, aquele organismo que se formou, não conseguiu vingar-se. Ponto. Bem mais simples, né? A navalha de Ockham. Para que uma explicação mirabolante? Porque na encarnação, na Idade Média, não sei o que, agora aquele organismo morreu. Para que isso? Para que criar regras em cima de regras, sistemas em cima de sistema? Para que? Continua ele. No caso do corpo não suportar a vibração da alma destinada a reencarnar, começou ele a dizer que o estado do espírito tem a ver com o feto. Então, vamos fazer assim. Um espírito maligno não vai reencarnar. Imagina o ser mais maligno possível. A vibração dele, né? Segundo ali o conceito dele, o sistema do sistemático. Vamos viajar pelo sistema do sistemático. Como é que ele vai reencarnar? Aquela vibração pesada de ódio, de angústia, de rancor, de mágoa. Nenhum organismo aguenta um ser desse, maligno até o último. Agora vamos para o espiritismo? O ser maligno no último, o que faz ele se ligar ao corpo? É a ligação. Ligou, acabou. Conforme o organismo vai se desenvolvendo, ele vai se ligando. O que vai acontecer é que ele vai ser uma criança que guarda um espírito maligno. Só isso. Só isso. Ah, mas assim não é gostoso de contar a história. Tudo bem, é um direito que você tem. Nós estamos falando de doutrina espírita. Se você quer para o espiritismo brasileiro, não tem problema, né?
Aí o corpo apresenta certas deficiências que a medicina oficial chama de defeitos congênitos. Então, os defeitos congênitos, eles vêm de quê? De uma alma maligna. Olha que problema. Que problema. A doutrina espírita já passou por isso? Nem perto disso. O espírito pode ser um espírito elevado e pedir um organismo com defeitos congênitos. Porque é o gênero de encarnação que ele precisa. Estabelecer essa relação é ser leviano. A soma dos acontecimentos é lição que o espírito recolhe como sendo provas por onde ele passa. É aquela questão que um cego de nascença, segundo a tradição, os discípulos perguntaram a Jesus. Ele é cego de nascença. Quem foi que pecou? Perguntam os discípulos. Ele ou os pais dele? O que Jesus responde? Nem ele, nem os pais dele. Então ele é cego de nascença por quê? Não foi ele que errou. Não foi os pais, porque é pior ainda, né? Não foram os pais dele. Então por quê? Porque ele escolheu aquele corpo daquela forma. Não é uma expiação, é uma prova. Mas a pedagogia do medo e da culpa não vai deixar passar isso, né? Então, olha lá. Se tem defeito, é um espírito maligno. Se o corpo não vingou, é um corpo maligno. Tá vendo? Jesus está chorando porque você fez isso. É toda essa lenga-lenga que a gente já conhece de muito.